tudo bem? Na aula passada, eu falei sobre o encamisamento, que a gente, quando a gente vai fazer uma recuperação de estrutura, um reforço de estrutura com encamisamento em novas barras, a gente precisa ancorar essas barras no concreto antigo. Então, eu falei sobre lá, é interessante, está aqui em cima o link, dê lá uma olhada para você entender, mas agora nós vamos falar sobre o insert. Quando a gente vai colocar ou um insert no concreto ou a nova barra, o que é que a gente precisa para a gente garantir realmente que a gente vai incorporar essa nova barra ao concreto anterior e ele se vá para o encamisamento, ou vá para a ampliação, ou vá para o que quer que seja, mas que ele fique bem aderido, tá? Então vamos lá. Ancoragem de insert na armadura. Então você está vendo aqui, ó, que você às vezes precisa colocar insert para você chumbar, para você colocar postes, para você colocar equipamentos, para você colocar qualquer tipo de coisa, né? Aqui a armadura, você está vendo aqui que você precisa novos estribos, você tem que incorporar armadura, estrutura. Aqui é a mesma coisa, né? Você vai fazer um pilar, uma viga, né? Então você tem que ancorar aqui e ancorar os estribos lá em cima. E por aí vai, né? Aqui no pilar da parede, aqui também no piso, aqui na parede. Então, toda vez que você vai fazer ou ampliação, você tem, ó, como eu falei na aula passada, uma laje, você vai ampliar aquela laje. Como acontece com pontes, muitas vezes você tem uma ponte, aqui de Itamaracá era estreita e você teve que alargar. Então você tem que colocar novas barras para que você possa fazer essa continuidade. Ou para você fazer um reforço por encamisamento. Agora você tem que ter, como eu digo, tudo tem engenharia. Não é simplesmente, vou furar X e vou colocar um epóxi Y. Não, tudo tem engenharia. Como eu falei na aula passada, o epóxi que você compra no mercado, ele é feito para aderência. E o epóxi para você chumbar, ele é feito para arrancamento. Então, cada um tem as suas qualidades para que você possa realmente ter um serviço bem feito, tá? Então, vamos lá. Você tem um concreto que você vai colocar insert. Então, você vem aqui com a furadeira e faz o furo. Agora, é qualquer tamanho, é qualquer espaço. Claro que se você vai colocar um insert para você colocar, sei lá, uma viga metálica de reforço ou qualquer outro tipo de situação, você precisa de um projeto. Eu sempre falo, precisa de um projeto. Mas essa profundidade tem alguns pontos que a gente pode considerar. Ou seja, para esse insert, a profundidade do furo é em função direta do diâmetro do chumbador. Ou seja, na falta de exigência específica, ou seja, na falta de projeto, que não é o ideal, mas só para a gente ter uma ideia, a profundidade de 12 vezes o diâmetro a 15 vezes o diâmetro. Então é isso que você tem que entender. Você tem o diâmetro do seu insert e o furo vai ser 12 vezes o diâmetro ou até 15 vezes o diâmetro. Então é só um parâmetro, mas o ideal sempre é ter um projeto, porque o calculista vai dimensionar melhor isso aí. E até qual é o insert correto, né? O diâmetro do furo deve garantir que o elemento químico envolva completamente o perímetro da barra. Então, às vezes o cara faz um furo tão próximo que você vai ter, mas você tem que ter essa transição bem feita. Então, o parâmetro é que o diâmetro do furo seja 1,5 vezes o diâmetro da barra. Então, você tem a barra que ele seja 1,5 vezes, porque ele vai realmente, aquele chumbador químico, ele vai realmente envolver aquela barra ou aquele insert e segurar para o arrancamento. Então você tem que ter uma certa inércia para segurar isso tudo. Ele tem que ter uma boa aderência nos furos, nas laterais do furo e também na barra para ele manter essa resistência ao arrancamento, que é o que a gente quer quando a gente faz uma colocação de insert, tá? E já a armadura, o comprimento definido pelo projeto do reforço, tá? Então você precisa de aquele comprimento que você vai precisar vai estar no projeto do reforço. Por isso que eu digo que não adianta só a experiência, o cara tem que entender para poder ele fazer um projeto e não ter problema. E o diâmetro, 1,5 da barra, a mesma coisa, do diâmetro da barra. Então você consegue envolver realmente. Então vamos lá. Então você faz a primeira coisa é a limpeza. Você fez o furo, vai fazer uma limpeza. Então você pega um soprador com cuidado para não jogar óleo ou até aquelas bombinhas manuais, você vai lá e tira o ar lá dentro. Aí você vai lá 2 vezes, né, com o soprador, vai e volta, tirou. Aí você vem com aquela escovinha, né, de forma rotativa, você vai rodando e vai o quê? Mas mesma coisa, 2 vezes no furo. Então você vai lá e... Então você soprou, tirou o excesso quando você fez o furo, você fez essa escovação, você tira o resíduo que ficou impregnado e depois você sopra novamente, mais uma vez com cuidado de não impregnar óleo. Então, 2 vezes você vai lá e... Então você tira todo aquele resquício que tinha para você realmente abrir tudo e facilitar a ancoragem do
chumbador químico. Você vem com chumbador químico, que hoje em dia você já tem bicomponente, né, que tem um misturador no bico. Então você vai até o fundo do furo, puxa um pouquinho e começa a aplicar mais ou menos até a metade. Não adianta você colocar todo, porque vai ser só ter perda. Porque quando você bota só até a metade, que você coloca o insert ou a barra, queimou, aí ela vai até, ela preenche totalmente, tá? Então é um material que ele tem uma cura rápida e daqui a pouco, claro, é sempre importante depois você fazer até o teste para ver se ele realmente está suportando essa resistência ao arrancar. Então imagine que você vai colocar insert para botar um reforço com um perfil metálico. Então você vai lá, vem aqui, colocou a porca, vem e vai, e depois você coloca o insert e parafusa. Então você veja que aqui você depende única e exclusivamente desse resistência ao arrancamento para que você tenha realmente um grande reforço. Então veja como é importante a gente entender que não é porque você comprou um chumbador químico da melhor marca, do melhor custo, do melhor maravilhoso, se você não prepara bem o furo, se você não limpa bem esse furo, se você não coloca o diâmetro correto, a profundidade correta, tudo perfeito, você vai ter problema. Então veja que os detalhes da engenharia é que faz a gente tropeçar, pequenas pedras é que faz a gente escorregar e cair. Então perceba que tudo tem engenharia, nada é aleatório. Não adianta você pensar que você vai ali na esquina, compra um epóxi tradicional, que ele não vai ter essa resistência ao arrancamento, ele vai ter aderência. Então a dimensão do furo, tudo isso influi para que você tenha realmente uma ancoragem perfeita e você não tenha problema futuro, tá? Então veja, no próximo vídeo nós vamos falar sobre a manta de fibra de carbono. Como é a manta de fibra de carbono, como é que é executada a manta de fibra de carbono. Aguardo você lá, forte abraço.